Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez para nós fazer a nossa leitura com lições bíblicas com gozo nessa segunda-feira. Estamos nós na lição de número 13. O assunto desta semana ainda é resistindo às sutilezas de Satanás. E a nossa leitura de hoje, ela se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 2, e eu estarei lendo para todos vocês, que diz o seguinte: estou com a minha Bíblia aqui aberta e estarei fazendo essa leitura, que diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Essa é a nossa leitura deste dia, a qual Deus nos proporcionou. E também aqui tem um textual desta lição, que é um texto muito importante, que se encontra também em Tiago, que é capítulo 4, verso 7, e diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, nesse texto, já que nós estamos falando a respeito da sutileza de Satanás, a palavra de Deus aqui diz que ele fugirá de vós. Não é nós que tem que fugir dele, não diz a palavra, né? É um texto conhecido, onde todos já fez essa leitura, conhece, sabe muito bem, é que o diabo é quem tem que fugir de nós. Mas, porém, há uma mensagem reveladora da palavra de Deus para que o inimigo venha fugir de você. Porque a palavra de Deus é o seguinte: na verdade prática diz assim, que a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir o diabo. A verdade prática desta manhã. Agora é o seguinte: para que o inimigo, ou seja, para que o diabo venha fugir de nós, de você, é necessário que nós sujeitamos-nos a Deus, porque a verdade prática já diz, a melhor forma de nós resistir é nós ser submisso a Deus. É a maneira mais poderosa de resistir ao diabo. Então vamos nós para nosso tópico 1 desta lição. É um assunto bastante já conhecido, e desde já eu quero te agradecer por ter chegado até aqui, já que nós estamos na última lição, de número 13 do terceiro trimestre. Eu quero agradecer todos os inscritos aqui, que tem estado aqui, conosco. Que Deus assim continue te abençoando. E também aqueles que são visitantes que nunca não se inscreveram, que você também seja muito bem-vindo aqui a este vídeo, que nós estamos aqui finalizando, do terceiro trimestre, lição 13, de 2022. Então nós já sabemos que esta lição ela estará aqui, falando sobre o tópico 1 desse assunto, a sutileza. Eu queria só frisar um pouco a sutileza que nós temos falado aqui. Sutileza detalhes que o inimigo usa, a qual poucas pessoas não percebem a forma gentil, que ele usa, e o cuidado que nós nessa lição tem chamado nossa atenção, para que nós devemos ter bastante cuidado com a sutileza do inimigo. Então vamos nós para nosso tópico 1 desta lição, que estará aqui, nós sabemos que vai estar aqui durante esse tópico desta semana, vai estar girando em torno desse palavra sobre sutileza, Aqui o tópico 1 desta lição já diz o seguinte: comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Esse é o nosso tópico 1 da lição 13 do terceiro trimestre de 2022, a qual estamos findando nessa semana. Hoje nós estamos no tópico 1, ainda tem o tópico 2 e o tópico 3. E aí estaremos encerrando esses assuntos, desse trimestre. Então diz o seguinte, o ponto 1: Cristo, o Salvador.
E o ponto 2 fala Cristo, o Senhor. Então nós vamos falar do Cristo Salvador e Cristo Senhor. A palavra de Deus nos diz que quando o apóstolo Paulo chegou em Coríntio, foi a nossa leitura. Quando Paulo chegou lá na igreja de Coríntio, que nada me propôs saber entre vós, senão a respeito de Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem de Jesus Cristo era o centro das pregações de Paulo, e também Cristo era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Inclusive no início de Pedro, quando ele estava ali renovado na presença de Deus, ele afirmou que Jesus era a pedra, né, a qual o instrutor tinha rejeitado, né, que era Jesus Cristo. E também Felipe foi um grande pregador, também a qual ele anunciava Jesus Cristo. Então nós queremos dizer que a mensagem central da vida desses homens de Deus, e tem que ser da vida de todos nós, né, é Jesus Cristo. E hoje nós estamos falando de Jesus Cristo, de Cristo Salvador e Cristo Senhor. E diz mais, quando uma pessoa, quando um cristão ou uma igreja, ele esfria ou se afasta de Deus, Cristo é logo tirado do centro. Lógico, se você não está mais, né, conforme a vontade de Deus, fazer essa vontade, é lógico que você não tem mais o centro, não é mais, Jesus não é o centro das suas mensagens, não é o centro da sua vida, então deixa de ser. E é por isso que nós estamos falando sobre a sustileza. E a sustileza, eles vêm, digamos, disfarçadamente, o inimigo, trabalhando nessas áreas, que você pode servir um sem necessidade do outro. Você pode ter Cristo como Salvador, mas não ter Cristo o Senhor. E a diferença que eu vejo desses dois nomes é que muitos querem Cristo Salvador para salvar, para ajudar, para te socorrer, para te proteger, mas ele não quer Cristo o Senhor. Porque quando nós temos Cristo como Senhor, nós temos que obedecer o nosso Senhor, certo? E nós dizemos assim porque muitas vezes quer servir a Deus de qualquer maneira, tendo Ele como Salvador e não como Senhor. E se nós temos Ele, nós temos que ter Ele tanto como Salvador e Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então nós temos que ter os dois, em termos de obedecer, em termos de servi-lo, porque certamente Ele é o Salvador, mas Ele também é o Senhor. E como Senhor, nós temos que obedecer Ele e andar nos seus propósitos. Né? E esses homens, Paulo, Pedro e Felipe, eram esses homens, né, que eles tinham a mensagem de Cristo, era o centro da vida deles, né? Era o centro da mensagem de Paulo, era o centro da mensagem de Pedro, de Felipe também. Porque esses homens que nós acabamos de falar, né? Paulo, Pedro e Felipe, eles eram as pessoas que não falavam com a sabedoria humana, eles falavam com a sabedoria divina, que é diferente dessa parte que nós estamos falando, né? A sabedoria humana, ela é falha, mas a sabedoria de Deus não. Nós precisamos da sabedoria divina, né? Para que possamos ter a mensagem, o centro, né? das nossas vidas. Então, olha só, como disse, nós falamos aqui desses homens, desses grandes homens, né? Que não eram nada pequeno, nós sabemos que esses homens eram grandes pregadores da palavra de Deus. E nós sabemos que existem muitos outros por aí também, né? Eu sou mesmo apenas uma serva do Senhor, pela graça de Deus. Eu sou simplesmente a serva do Senhor, de Cristo, graças a Deus. Não sou autor, nem autora de série, publicações, essas coisas não. Mas também sou uma pessoa qual tem a própria história em Cristo Jesus. Conto das maravilhas que Deus fez em minha vida. E também pode fazer na sua, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem e de hoje, que é operar na vida de todos, amém? E nós vamos aqui então para o nosso ponto, que é o ponto 2, que é onde fala Cristo Senhor. Se por um lado a igreja, ela não deve, né, de maneira alguma esquecer de proclamar Cristo como o único Salvador, lógico, não, de forma alguma.
nós podemos deixar de dizer que Cristo é o Salvador, porque Ele é o Salvador. Mas, por outro lado, também nós não podemos esquecer de falar, de passar para as pessoas que Ele é o único Senhor também. E como eu disse, como Senhor, nós temos que obedecer. Nós temos que fazer a sua vontade, porque o servo faz a vontade do seu Senhor. E a diferença que nós queremos nessa manhã passar é que, como Senhor, nós temos que obedecer, porque Ele é Salvador, mas Ele também é Senhor. Quem recebe a Cristo como Salvador, olha só, deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor, certo? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, né? Como nós dissemos, se nós temos o Senhor, se nós temos Cristo como Salvador, Cristo como Senhor, nós temos então que obedecê-lo ao Senhor. Se você recebeu Cristo como Salvador, mas não anda nele, e isto é de acordo com os seus ensinos, se você não andar de acordo com os ensinos, conforme a vontade de Deus, você está negando o Senhor. Ou seja, a falta de reconhecer a Cristo, que é uma das causas que tem levado muitas pessoas a, digamos, enfraquecer na fé. Porque querem Cristo Salvador, mas não aceita Cristo o Senhor na sua vida, ou seja, para obedecer, né? Sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra, ou seja, você pode ter Ele como Salvador e não ter Ele como Senhor. Você pode ter Ele como Salvador e não obedecer, porque quem não quer o Cristo como Senhor, porque não quer obedecer, e isso não funciona, né? Temos que ter Ele como Salvador, que é a primeira palavra, mas não esqueça que Ele também é Senhor, e como Senhor nós temos que obedecer. Amém? Que Deus abençoe vocês, cada um, nesta manhã, e que toda sorte de vitória venha sobre a sua vida. E até a próxima, se Deus o permitir. Amém? Tchau!